Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos o nome de Jesus Cristo, que no altar de Deus nos entregamos, nos rendemos a Jesus, nos rendemos totalmente ao Deus da nossa vida. A nossa vida pertence a Jesus, nossa família pertence a Jesus e temos aliança de exclusividade com Jesus Cristo, com Sua palavra. Nos entregamos a Ele, nos rendemos a Ele sem reservas. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa casa, nosso coração pertence a Ele. Ele é o dono dos nossos dias, Ele é o Senhor. E nós queremos, Pai, nos render à Tua voz, queremos ouvir as Tuas direções e queremos seguir pelo Teu caminho, porque entendemos, ó Deus, que o Senhor fala, entendemos que o Senhor revela, entendemos que o Senhor mostra, entendemos que o Senhor é quem dirige os nossos passos e quem guia a nossa vida. Está tudo nas Tuas mãos, ó Deus. Colocamos tudo nas Tuas mãos, nos rendemos totalmente a Ti, nos rendemos a Ti. Por isso, Pai, nós Te pedimos resposta na nossa vida, resposta na nossa família. Eu oro, Senhor, por toda pessoa, Pai, que está com negócios pendentes, está orando para que vendas aconteçam, para que negócios aconteçam, para que processos finalizem. Oramos por um milagre, oramos por uma intervenção, pedimos resposta. Também oramos, Pai, pedindo justiça contra toda injustiça, contra toda maldade praticada contra nós, contra a nossa família, de coisas que temos ciência e de coisas que não temos ciência. Colocamos diante de Ti e pedimos, Pai, o Teu agir, pedimos a Tua resposta e pedimos o Teu favor no nome de Jesus. Nos cubra, Jesus, com Teu precioso sangue e nos proteja da inveja, nos proteja da maldade, nos proteja das contrariedades que existem aqui nesse mundo. Que toda oposição espiritual, Pai, caia por terra. No poderoso nome de Jesus, nós declaramos por terra todo tipo de oposição do inimigo. Tudo aquilo que vem, Senhor, para nos afrontar, tudo aquilo que vem para ser laço, tudo aquilo, Senhor, que vem para ser obstáculo, Senhor, desfaça os obstáculos do nosso caminho agora e no caminho da nossa casa, no caminho do nosso propósito, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu cancelo agora toda palavra maldita, toda palavra de inveja, toda palavra de comparação que foi declarada contra a vida dessa pessoa, toda fofoca, toda mentira, toda invencionice. Nós declaramos por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que Teus filhos estejam cada vez mais próximos de Ti. Eu oro, Senhor, para que cada pessoa que está aqui possa desfrutar da presença do Senhor, possa ser cheia da presença do Senhor, possa ser cheia do favor de Deus. Eu oro para que cada pessoa que está aqui seja fortalecida pelo poder de Deus. Eu oro para que você prospere mais. Eu oro para que haja um avivamento na tua casa. Eu oro para que todos da tua casa conheçam a Jesus. Eu oro para que a alegria do Senhor esteja na tua vida. Eu oro para que todo aquele que está doente seja curado. Eu oro para que toda mulher que não consegue engravidar, que receba um milagre de Deus, ela, o seu marido, sejam tocados pelo poder de Deus, que esse milagre venha para os braços dela. Eu oro para que essa empresa se recupere. Eu oro, Senhor, para que saia do caminho toda obra de miséria, toda obra de contrariedade, de fechar portas, e declaro que as portas se abram cada vez mais para essa pessoa, que o Senhor derrame graça sobre ela, que o Senhor derrame favor sobre ela, no nome de Jesus Cristo. E a minha oração também, Senhor, é para que toda depressão,
Senhor, toda depressão renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, toda alma aflita, toda mente que está com pensamento acelerado, Senhor, toda pessoa, Pai, que está enfrentando um burnout, Senhor, eu oro para que o Senhor fortaleça a pessoa. Eu oro para que a tua boa mão esteja sobre essa pessoa. Eu oro para que a vida de Deus toque nessa pessoa e mude a realidade dela, mude o que ela está sentindo. Essa pessoa, Pai, que sempre foi ativa na vida. Essa pessoa que sempre, Senhor, esteve envolvida, Pai, na vida. Sempre esteve envolvida na vida, fazendo muitas coisas, mas que hoje, Pai, hoje está travada, hoje não consegue fazer as coisas. Senhor, eu te peço, levanta. Levanta os caídos, levanta os desanimados, levanta aqueles que estão prostrados, levanta aqueles que estão cansados, levanta aqueles, Pai, que estão decepcionados. A minha oração é para que o poder de Deus toque essas pessoas agora, levantando a vida delas, colocando elas de pé em o nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da tua graça. Derrama da tua graça, derrama da tua graça. Senhor, tu és o bom pastor. Tu és o bom pastor e nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos em Ti. Amém e amém. O Senhor me mostrou uma pessoa, dona de padaria, que está aí me ouvindo. Deus está te fortalecendo. E Deus não te chamou para desistir. Essa padaria foi um projeto que Deus entregou para vocês. Então não desista. Não desista, seja você quem for que tem uma padaria aí, Deus manda dizer para você, não desista. Não desista porque foi Deus que deu. Você só precisa se organizar, você só precisa que alguém te ajude a colocar as coisas em ordem aí. Mas não duvide que esse negócio aí foi Deus que te deu. Esse negócio aí foi Deus que te deu. Amém? O Senhor também está me dando uma palavra para uma mulher chamada Priscila. E o Senhor me disse assim, Priscila, você tem sido atacada de vários lados. Muita oposição, muita pressão em cima de você. Mas há um favor de Deus imenso sobre a tua vida. O Pai te ama, tem projeto com a tua vida, com a tua casa. Então não desanima, porque há coisas que estão preparadas em teu futuro, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu também quero liberar uma palavra para a Eliana, que está aí me ouvindo, e que tem sido, sabe, muitas vezes tão criticada por se manter firme, tão criticada, sabe, por muitas vezes ver certas coisas e se manter firme, e Deus manda dizer para você que Ele está contigo, Ele conhece teu coração, e o fato de você dizer para as pessoas que você serve a Deus e não aos homens, saiba que há uma graça, há um favor que Deus já derramou sobre a tua vida e Ele vai te honrar. Até na presença dessas pessoas aí que muitas vezes dizem para você desistir. Não desiste, porque o Senhor está contigo e o Senhor se agrada do que você tem feito. O Senhor se agrada da tua entrega, o Senhor se agrada da tua fidelidade. Às vezes você está cansado, às vezes você está se arrastando, mas você vai lá e você cumpre o que você tem que cumprir, porque você foi levantada por Deus. O Senhor também me deu uma palavra, e uma palavra para dizer para um homem médico que está aí me ouvindo, e o Senhor manda dizer para você, não temas, não temas, não temas, porque tudo isso que você tem enfrentado, processo que você tem enfrentado, gente que combinou uma coisa com você e não tratou, tudo isso que você tem enfrentado é porque logo, logo essa temporada aí ruim vai passar e vai se apresentar aquilo que Deus tem preparado como promessa para a tua vida. Então não temas, só continue, porque o Senhor está te fortalecendo nesse momento, em nome de Jesus. Tem uma pessoa que faz aniversário dia 19 de fevereiro, que está aqui me ouvindo nesse momento. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. E a palavra que eu libero sobre a tua vida é: o Senhor tem tornado você forte diante de várias oposições. O Senhor tem te tornado forte. E sabe, você deu as costas para aquilo que é negativo, para aquilo que é ruim. E você tem se mantido firme, mesmo com dor. Você está focado e o Senhor vai te honrar, em nome de Jesus. Amém? O Senhor vai te honrar. Você
faz aniversário dia 19 de fevereiro. Amém? É uma alegria estar aqui com vocês hoje, certo? Eu quero declarar o Salmo 87 hoje sobre a tua vida. Nós estamos orando e declarando que o altar tem resposta. Escreve aqui nos comentários: o altar tem resposta para mim. Escreve aí: o altar tem resposta para mim. Amém? Glória a Deus. Eu sei, o altar tem resposta e hoje nós vamos orar por isso. Eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida aqui, por gentileza, deixa aí o teu like. E se você puder, compartilhe, nem que seja com uma pessoa. Você pode, né? Para uma pessoa. Compartilhe, nem que seja para uma pessoa. E se puder compartilhar com mais, compartilha com mais. Mas, sabe, uma pessoa, todos podem compartilhar aqui. Todos podem. Então faça isso, porque você está prestes a ser abençoado. Amém? O Salmos 87 diz assim: o seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Farei menção de Raabe e de Babilônia, aqueles que me conhecem. Eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá: este homem nasceu ali. E de Sião se dirá: este e aquele homem nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor contará na descrição dos povos que este homem nasceu ali. Assim os cantores como os tocadores e instrumentos estarão lá. Todas as minhas fontes estão em ti. Você pode declarar isso? Senhor, todas as minhas fontes estão em ti? Glória a Deus. Eu quero hoje compartilhar uma palavra com você. Tem um texto que eu amo muito, que é o texto de Isaías 55, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Eu acredito muito que nós temos que olhar a vida sob a perspectiva de Deus. É que nem quando Samuel chegou para ungir Davi como rei, e a Bíblia diz que ele olhou primeiro para o irmão de Davi, e ele pensou: esse é o rei, e o Senhor disse: não, eu não vejo como o homem vê. Ou seja, nós temos que começar a olhar as coisas pela perspectiva de Deus. Tem muita gente que olha para uma pessoa sob a perspectiva do homem, ou sob a perspectiva de um terceiro, e não sob a perspectiva de Deus. Você sabe que algo aconteceu comigo esses dias, e assim foi muito impactante para mim, sabe? Eu tinha ouvido falar tão mal de uma pessoa, e às vezes a gente pega na internet, né? Aqueles haters que ficam falando mal das pessoas, que ficam criticando, difamando as pessoas. E eu tinha uma visão assim um pouco distorcida de uma determinada pessoa. E quando me aproximei dessa pessoa para conversar, quando me aproximei dessa pessoa para, sabe, Deus preparou ali um momento onde eu tive a oportunidade de conhecer aquela pessoa. E eu senti um amor de Jesus tão grande por essa pessoa. Sabe, eu entendo que todo mundo falha, eu entendo que todo mundo erra, eu entendo que as pessoas elas acabam cometendo erros, mas eu entendo também que existe misericórdia de Deus. Eu entendo que às vezes as qualidades da pessoa superam muito os defeitos dela, superam muito, ainda mais quando a pessoa se arrepende, quando ela se alinha com Deus, certo? Às vezes você erra e o homem não consegue esquecer. Você erra e o homem não consegue esquecer. Mas nós não vivemos pela aprovação dos homens. Nós vivemos pela aprovação de Deus. E então, sabe, enquanto eu estava ali conversando com aquela pessoa, eu senti um amor tão grande de Deus por aquela pessoa, uma simplicidade, sabe? E eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha de ter pensado aquilo daquela pessoa. Às vezes, nós estamos olhando para uma pessoa pela ótica dos outros. Às vezes você, sabe, às vezes você enfrenta, às vezes, acusações, pessoas falam mal de você e você pensa assim: puxa, essa pessoa, né, essa pessoa aí, ela é ruim, porque o outro me disse que ela é ruim. Mas às vezes você vê que ela é ruim, ou você pensa que ela é ruim pela ótica do outro. Você não sabe o que aconteceu de fato. Você não sabe o que está no coração daquela pessoa. Então,
Nós sabemos que as pessoas erram, todos nós erramos. No entanto, nós temos que ter a misericórdia, olhar com os olhos de Jesus a vida de uma pessoa. Porque às vezes você pode estar falando de uma pessoa de forma injusta. Você pode estar atacando uma pessoa de forma injusta. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu para que aquela pessoa ali fosse tão atacada, né, nas redes sociais, na mídia. E quando você se aproxima daquela pessoa, você pensa, puxa, mas é outra pessoa. Me pintaram um quadro dessa pessoa, um quadro horrível, que é um demônio, aí me aproximei e eu vi que é uma coisa completamente diferente. Você entende o que eu estou falando? Nós temos que olhar as coisas pela perspectiva de Deus. Até quando alguém erra com você, você tem que olhar pela perspectiva de Deus. Porque às vezes a pessoa errou contra você porque ela é falha, porque ela é humana, porque, sabe, ela cometeu um erro e às vezes a gente quer, de alguma maneira, crucificar aquela pessoa. Mas a gente tem que entender que às vezes ela não estava num bom dia, às vezes ela estava pressionada por muitas coisas, às vezes ela está com 1000 problemas na cabeça, ela teve uma reação errada. Pronto, entende? Os erros acontecem, as falhas acontecem, ninguém é perfeito. Você lembra daquela passagem quando uma mulher foi pega em adultério? Uma mulher foi pega em adultério e daí ela foi trazida publicamente. Os religiosos estavam com pedra para atirar pedra nela e chegou Jesus aí nesse cenário. E Jesus começou a escrever com o dedo em terra. Enquanto ele escrevia com o dedo em terra, ele perguntou para aqueles homens ali que estavam prontos para tirar a pedra, ele perguntou assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, nem Jesus atirou pedra e aqueles homens ali, eles entenderam que eles tinham pecado. Então, eles não tinham por que estar atacando outra pessoa. Gente, às vezes nós estamos atacando uma pessoa, ou estamos falando mal, ou vamos na onda, né, de quem está falando e atacando os outros, e às vezes a gente não sabe, né, a gente não olha para a gente. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, não julgueis, para que não sejais julgados. Por que tu repara no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? O que Jesus estava dizendo sobre isso? Jesus estava dizendo o seguinte, você tem que olhar para as pessoas sob a minha perspectiva. As pessoas são falhas, mas eu preciso aprender a amá-las. Eu tenho que aprender a entendê-las, a olhar para elas sob a perspectiva de Deus. Olhar para elas sob a perspectiva de Deus. Por exemplo, se seu filho erra contra você, né? Você perdoa ele. Você perdoa ele e você não fica julgando ele a vida inteira por um erro que ele cometeu, porque é seu filho. Bem, se nós começarmos a olhar para as pessoas como nossos irmãos, como nossas irmãs, entender que as pessoas falham, entender que as pessoas erram, nós vamos ter outra perspectiva de Deus sobre a vida daquela pessoa. Então, sabe, buscar a perspectiva de Deus sobre tudo na nossa vida vai nos ajudar a caminhar com mais compaixão, com mais segurança, com mais tranquilidade, sem julgamentos, acreditando no amor de Deus, acreditando na misericórdia de Deus. E quando você se une, olha só, quando você se une a gente que critica os outros, quando você se une a gente que fala mal dos outros, você se torna igual a eles. Você se torna igual. Por quê? Porque você não está sendo alguém como Jesus, que pratica o amor, né? Que exerce a misericórdia, que exerce o perdão, que está olhando para dentro de si e está dizendo, eu também erro, então eu não vou atacar. Eu também erro, então eu não vou entrar nessa onda falando mal, atacando essa pessoa, porque eu não sei os motivos dela, não sei o que motivou ela a viver o que ela está vivendo, então eu não vou julgá-la. Eu não vou apontar o dedo para ela, eu não vou me unir, sabe, aos acusadores dela, não, eu vou ficar na minha, eu vou orar por ela e eu não vou entrar nessa. Porque é esse o espírito que nós precisamos ter. Agora, nem tudo que parece ruim também é derrota. Isso também é a perspectiva de Deus. Em Romanos 8:28, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. A perspectiva humana vê dor, a perspectiva de Deus vê propósito.
Então, Deus nunca desperdiça um sofrimento. Deus, ele vê as coisas diferentes. Então, o que parece o fim é, na verdade, Deus, muitas vezes, reposicionando você. Então, a gente pode ficar a vida inteira lamentando por algo que não deu certo, por algo que, sabe, estragou nas nossas mãos. De repente, você quebrou na empresa, ou de repente, sabe, você fez uma coisa que não devia no seu trabalho, perdeu seu emprego, e você fica assim, a vida inteira se lamentando por aquilo. Mas Deus nos reposiciona. Às vezes Deus permite com que certas coisas aconteçam aqui para nos levar para cá. Ou seja, não tem por que eu reclamar da vida. Não tem por que, sabe, eu ficar a vida inteira me martirizando porque não deu certo, porque quebrei na empresa. Não, eu tenho que aprender a levantar a cabeça e entender. Deus está me reposicionando para uma coisa nova. Então, eu tenho que olhar a minha vida sobre uma perspectiva de Deus. Porque, sabe, é que nem aquela pessoa que está sempre lamentando a oportunidade que perdeu. Puxa, eu perdi uma oportunidade. Puxa, mas não deveria ter acontecido o que aconteceu. Mas, às vezes, deveria. Às vezes, o que aconteceu deveria acontecer. Porque Deus tem um outro plano para você. Deus tem um outro plano, sabe, para aquele lugar, para aquela empresa, ou seja lá o que for na vida. Você tem que entender, os planos de Deus são perfeitos. São perfeitos. Então a gente tem que parar de olhar para as coisas que acontecem na nossa vida só com a perspectiva humana. A gente tem que olhar sob a perspectiva de Deus. Não, se Deus permitiu isso, Deus sabe o que fez. Então, sabe, eu não vou ficar me martirizando, eu não vou ficar lutando na minha cabeça com coisas que foi Deus que fez, foi Deus que mexeu na minha vida. Outra coisa, Deus vê o processo. Ele não vê o momento. O momento pode ser dolorido, é que nem quando José foi vendido pelos irmãos. O momento não foi legal para ele. Só que Deus via o processo. Deus viu o processo. Para a gente que começa a ler a Bíblia ali e começa a ver em Gênesis toda a maldade dos irmãos de José, a gente vê o momento que José foi vendido, o momento que José foi injustiçado, o momento que os irmãos o rejeitaram, o momento que os irmãos tiraram a túnica dele, tudo aquilo que aconteceu, a gente vê o momento, Deus vê o processo. Em 1 Samuel 16:7, repito aquele versículo, que o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor não vê como vê o homem. Você olha o agora, mas Deus está olhando o destino. Por isso que você não pode julgar a vida de uma pessoa por um capítulo. Deus já leu o livro inteiro. Então, você olha para uma pessoa e você diz assim, sabe, esse não tem mais chance, esse não tem mais como dar certo. Bem, o que você está vendo é um capítulo da vida daquela pessoa, porque logo, no segundo capítulo, ela vai se levantar. No segundo capítulo, ela vai ter uma experiência com Deus. No segundo capítulo da vida daquela pessoa, ela vai começar, sabe, a fazer uma coisa nova, ela vai prosperar naquilo que ela irá fazer, ela irá se casar com uma pessoa certa, ela irá ter filhos. No terceiro capítulo, Deus vai usar aquela pessoa, sabe, de uma maneira poderosa, aquela pessoa que ninguém dava nada por ela, ninguém, sabe, acreditava nela, Deus começa a levantar ela, Deus começa a fazer uma coisa nova na vida dela, uma coisa extraordinária. Por quê? Porque você vê o momento, Deus vê o processo. A gente vê o primeiro capítulo, Deus já leu o livro inteiro. Glória a Deus por essa palavra. Então eu quero dizer uma coisa, teu marido não está perdido, teu filho não está perdido, tua empresa não está perdida, certo? Você está vivendo um momento, mas se você confiar em Deus, Deus vai completar a obra. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, a terminará. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai terminar a obra aí na tua vida e a obra vai ser completa, vai ser plena em nome de Jesus Cristo. Você crê? Escreve aqui nos comentários, escreve assim, Deus já leu o livro inteiro. Amém? Então isso tudo é perspectiva. Tudo é olhar a vida de outra forma.
é olhar as coisas de outra maneira. É isso que Deus está dizendo para você. Eu quero, filho, que você olhe para a sua vida de outra maneira. É o que Deus está dizendo para você. Olha de outra maneira, veja de outra maneira, certo? Veja de outra maneira. Deus sabe, Deus já leu o livro inteiro. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Eu quero agora orar por você. Eu quero orar, quero te apresentar diante de Deus. Quero falar rapidamente, esse aqui é o meu novo livro, Café com Jesus, ele é um devocional, olha só. Aqui tem um versículo bíblico, as direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo, tá? E se você adquirir mais de um desse livro aqui para dar de presente, para evangelizar as pessoas, eu vou fazer uma dedicatória especial para você. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br, ok? Também quero agradecer a quem usa o Superchat aqui, que é apoiando o nosso canal, você que também é membro do canal, você que é aluno da academia aqui no Global, certo? Inclusive, semana que vem vamos encerrar um módulo lá na academia. Esse sábado eu vou estar ministrando em Florianópolis, um evento, na Get Church. E no domingo, às 9 da manhã, eu estarei aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, na igreja que eu congrego, ok? Muito bem, eu quero orar por você, quero te apresentar diante de Deus, em nome de Jesus Cristo. Sei que Deus está fazendo uma coisa grande, sei que Deus está fazendo uma coisa muito grande aqui. Também, eu não sei se você escutou a oração da noite de ontem, mas eu disse para os meus parceiros que eu estarei na Band até o final de abril, certo? Não irei renovar com a Band, irei ficar só na Rede TV. Estou na Rede TV todo sábado às 10 da manhã. E não irei renovar com a Band, certo? São valores bem altos e assim, eu já estou aí há quase 3 anos na TV Bandeirantes e às vezes é bem pesado, né? Financeiramente falando, é um grande esforço que a gente faz, porque eu não recebo salário da igreja, não tenho oferta da igreja, dízimo da igreja, nada disso. Eu tenho parceiros que me ajudam na TV, né? Mas eu agradeci eles ontem, inclusive por mensagem, né? Porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, temos levado a palavra a muitas pessoas, mas eu vou permanecer só na Rede TV, a partir já do final de abril, certo? Final de abril, ok? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar, quero abençoar a tua vida, quero abençoar a tua casa. E se você me perguntar assim, você tem o desejo de continuar na TV? Talvez sim, mas teria que ser um pouco diferente, né? Porque os valores são altos. Toda vez que eu tenho que renovar a TV, é um valor muito alto que a gente paga, muito alto, né? Então, eu decidi ficar só na Rede TV todos os sábados às 10 da manhã, que é um valor um pouco menor e que esse é um valor assim que a gente consegue pagar de forma mais tranquila, ok? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós colocamos no altar do Senhor a nossa vida e a nossa família. Que o Senhor possa tocar na vida de cada pessoa que está orando agora junto com a gente. E nós cremos que no altar de Deus tem resposta. Então não iremos parar de clamar, não iremos parar de orar. Nós reclamamos, Pai, as bênçãos do Salmos 87 sobre a nossa vida, declarando que todas as nossas fontes estão em Ti. Ou seja, Deus, nós confiamos em Ti, Tu és a fonte da nossa vida. Todas as nossas fontes estão em Ti. Tu és o Deus da nossa casa. Tu és o Deus da empresa, dos negócios, dos projetos, dos sonhos, dos filhos, do casamento. Tu és o Deus que é fonte. Por isso, Pai, derrama da Tua graça sobre nós. Eu oro por todo aquele que chegou doente aqui nessa oração, para que seja curado agora, para que o poder de Jesus Cristo restaure essa pessoa completamente. Restaure sua saúde, restaure suas forças, restaure seu ânimo. A minha oração, Pai, é para que essa pessoa venha viver o extraordinário de Deus na vida dela. Livra ela do mal, livra ela da maldade, livra ela da inveja. Senhor, e essa pessoa, Pai, que tem cometido erros, mas que se arrependeu, que está diante de Deus pedindo perdão, pedindo misericórdia, eu quero declarar em nome de Jesus que no altar de Deus tem o perdão para você. No altar de Deus, Deus te levanta. No altar de Deus, Ele renova as tuas forças. No altar de Deus,
tem um novo tempo para a tua vida, tem uma nova história para a tua vida. Esse momento que você viveu não te define. Deus já leu o livro inteiro e no livro de Deus você já foi feito para vencer, você já foi feito para conquistar, você já foi feito para vencer esses obstáculos, para vencer essa crise financeira, para vencer essa doença, para vencer esse problema de ataque, de perseguição contra a tua vida. Eu quero declarar: maior é Deus batalhando por você, maior é Deus que te dará a vitória em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que o dia de hoje será um dia de bênção para nós, um dia de provisão, um dia de milagres, um dia de vivermos o extraordinário de Deus em nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da tua graça e derrama do teu favor sobre a vida de cada pessoa. É o que eu peço a ti, Jesus. Eu peço a ti em teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você recebe essa oração, compartilha com pelo menos uma pessoa. E se puder compartilhar com mais, compartilha com mais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais.